Estamos transmitindo. Confere aí se abriu no Facebook. Vamos ver se estamos chegando na nossa transmissão. Ao vivo, aqui diz que estamos ao vivo no Facebook. Se é real. O Face estava aberto. No Facebook está aberto? Tá, aí tá aberto. No seu. Você consegue ver se já está transmitindo. Se eu tô aqui. Tá rolando? Podemos começar? Muito bem, então vamos nessa. O pessoal vai chegando. Só para não interromper nosso horário. Peraí. Então vamos lá. Vamos começar aqui a nossa segunda live do dia. Atenção, muito boa noite a todas, todos e todes que estão nos acompanhando aqui nessa segunda live do Pulsa Festival, né? Movimento Arte Insurgente. Meu nome é Paulo Guirtis e eu vou trazer essa live para vocês hoje. Lembrando que essa live é uma contrapartida desse festival, né, que é o Pulsa Movimento Arte Insurgente, que foi sediado a primeira edição na cidade de Itabira, Minas Gerais, interior de Minas Gerais, e que a gente está fazendo aí uma série de atividades formativas além do próprio festival, e uma delas é essa live aberta aí para toda a comunidade artística de Itabira, toda a galera que acompanha aí, que faz, né, a criação artística da cidade. Então essa é para todos os artistas, pessoas que fizeram oficinas, pessoas interessadas e que acompanhou, né, de alguma forma o festival, o próprio Pulsa. Então a gente vai começar. Agradeço também aqui a presença do Adriano Paiva, fazendo os trabalhos de Libras. Adriano, muito obrigado por estar aqui com a gente mais uma vez. E nós vamos nessa. Bom, o que eu acho importante saber nessa live, nesse momento, é o seguinte: eu não estou aqui para justificar a escolha da curadoria ou para defender a curadoria do festival, né, assim, para responder a esse tipo de demanda dos desejos da curadoria do festival. Eu estou aqui para trazer um ponto de vista que, muito mais do que se encerrar no festival, parte do que foi esse exercício, dos trabalhos apresentados no festival, para a gente pensar um pouco sobre a cena teatral brasileira contemporânea. Tá? Isso é muito importante. Então, não vou tirar dúvidas ou resolver angústias ou frustrações em relação ao que foi a programação, mas muito pelo contrário, trazer para vocês aí um ponto de vista para que a gente debata, né? Assim, ontem, essa semana, né, depende de quando vocês estiverem assistindo, teve um evento extremamente importante dentro do Pulsa, que foi Escutaria, né, que foi um momento justamente de encontrar artistas, fazedores de cultura da cidade, articuladores de cultura da cidade, para pensar, né, o que é o festival e como ele se localiza. Isso tem a ver um pouco com o que é o desejo do festival, o formato do festival e como ele se coloca aí, né, até para que os próximos festivais levem de fato isso em conta e não seja uma coisa que chega externamente impondo alguma coisa, tá? Então vamos lá, vamos começar conhecendo um pouco do Pulsa Movimento Arte Insurgente. Eu vou contextualizar muito o Pulsa, mas você não precisa ter assistido os trabalhos do Pulsa para fazer parte desse debate, para fazer parte dessa discussão. Então vamos começar aqui, para a gente, antes de falar evidentemente dos trabalhos, a gente vai entender um pouco o que eu chamo aí de olhar para um teatro brasileiro. Por que eu estou falando olhar para um teatro brasileiro? Eu já vou dizer para vocês. Eu vou contar uma história, que é o seguinte. Em 2013, há 10 anos, eu tive a oportunidade de fazer uma viagem e eu fui, por uma outra ocasião, não foi para isso, mas eu fui para a Rússia, para Moscou. Quando eu estava em Moscou, eu recebi um convite para participar, né, para apresentar, para fazer uma conferência sobre o teatro brasileiro contemporâneo. E eu quebrei a cabeça, fiquei lá, meu Deus, o que eu faço? Como eu faço? Que conferência é essa que eu faço sobre o teatro brasileiro? Né? Quem sou eu para falar do teatro brasileiro? Né? E depois de muita conversa, muito debate, eu cheguei à conclusão e eu criei um nome para essa conferência, que foi
o teatro brasileiro contemporâneo, o olhar de um jovem encenador pedagogo. Por que isso é importante? Porque eu estava propondo que naquele momento eu trouxesse para essa conferência o meu ponto de vista de um recorte, né? Eu falei, olha, estou falando do teatro do Sudeste, muito mais especificamente em São Paulo, ainda que eu tenha contextualizado algumas coisas. Mas naquele momento eu senti que, primeiro, evidentemente a gente não podia dar conta do teatro brasileiro como um todo, e seria muito, não só petulante, mas seria muito excludente tentar resumir ali em uma conferência todo um teatro. Então o recorte nesse momento é muito importante. Eu estou dizendo isso porque aqui também vai ser muito importante o exercício do recorte. Né? Não vou falar do teatro brasileiro, mas eu vou trazer olhar para um teatro brasileiro, que é quando a gente começa a falar num termo que é a curadoria. Né? Naquele momento, evidentemente, não tinha uma curadoria, mas lá em Moscou, quando eu tinha que falar, eu decidi fazer esse recorte, que era o meu ponto de vista sobre a história do teatro, o que acontece no teatro e tal. E lá também, evidentemente, tinha um público, né? Eu fui convidado para dar essa conferência no Centro de Língua Lusófona de Moscou. Então, lá, naquele momento, tinha um público que não conhecia mesmo o teatro brasileiro. Era um encontro muito mais introdutório. Aqui eu sei que eu já estou conversando com artistas, com pessoas que têm uma relação mais próxima do teatro, que são pensadores, criadores e curadores de teatro também, sabe? Isso é importante. Mas vamos lá, então. Então, vamos seguir agora com um olhar para o teatro brasileiro. Eu começo falando aqui de uma relação pessoal, como título, tipo, relação pessoal, porque o Pulsa tem duas palavras aí que os curadores ambos usaram. Eu conversei com ambos os curadores, André e o Guilherme, já vou falar deles daqui a pouco, e eles usaram repetiram termos muito importantes, que é a ideia de movimento e de continuidade. Então, o olhar do que eles vão propor para esse festival, e não é à toa que não é Festival de Arte Insurgente, é Movimento Arte Insurgente, né? Veja, isso já é um ponto de vista, tem alguma coisa aí. Não é o Festival Pulsa, pelo contrário, é algo que já está em movimento e algo que não começa e se encerra só naquela semana, naqueles 10 dias do festival. É algo que está em constante, no próprio movimento, mas em continuidade, em pensamento constante. Isso é muito importante. Né? E essa eu coloco relação pessoal, porque essa é a relação que os curadores, que a curadora e o curador desse festival, desse movimento, pensaram para propor essa ação. Né? E eu vou contextualizar muito bem essa ação para entender que caminhos e que debates que a gente faz a partir disso. Vamos lá, então. Primeira coisa, eu trouxe aqui o olhar de um dos idealizadores do festival, que é o Guilherme Marques, né? Representando aí a Olhar, esse Instituto Cultural. O Guilherme também tem uma vasta experiência com festivais, mais de 20 anos aí produzindo festivais, e ele trouxe, né, eu perguntei para ele, Guilherme, mas qual que é o centro, qual que é o foco do exercício de curadoria realmente do Pulsa Movimento Arte Insurgente? E ele trouxe alguns pontos que para a gente são importantes, né? Pensando no festival de teatro contemporâneo. De teatro não, né? Já começa aí uma falha minha, né? A arte insurgente. Por quê? Porque vocês vão perceber que eu vou falar aqui do teatro, porque é o foco, né, do nosso debate hoje, então das peças que estão no festival, mas na realidade esse festival ele traz outras coisas, e isso tem a ver com essa ideia de movimento e de continuidade. Bom, vamos lá. Então, para Guilherme Marques, né, trazendo o ponto de vista dele, do exercício dele de curadoria, ele me contou que existem aí alguns eixos curatoriais. Né? Primeira coisa, tópico 1, de que ele me trouxe é uma perspectiva anticolonial. Né? Isso é muito importante. Por quê? Porque ele já vai trazer um olhar que é a não reprodução ou a não perpetuação de certos modelos, né? E que para nós, nesse caso, o questionamento, modelos hegemônicos de produção, de pensamento, de construção artística e cultural. Né? Então é um festival que vai ter dentro de todo o seu pensamento, seja a escolha dos trabalhos, seja as relações de trabalho, seja a forma como esse festival vai ser divulgado, ele vai assumir-se e apresentar uma perspectiva anticolonial, né? Ou seja, não hegemônica, não centro-europeia e não um ponto de vista que vai reforçar certos estereótipos ou certas opressões. Né? Isso é muito importante. É um festival anticolonialista, né? Não só decolonial enquanto linguagem, mas anticolonial enquanto posicionamento
a uma política que é colonial, que é opressora e tudo mais. Então isso é muito, muito importante, porque isso vai guiar realmente, né, o movimento e a continuidade do festival e de todas as edições daqui para frente. Outro elemento extremamente importante que ele trouxe é o feminismo artístico, né? Ele usou esse termo, né? É o movimento feminista, mas como que artistas e quais artistas trazem essa perspectiva, né? Então, o feminismo através da arte, através de uma discussão aí, de novo, política e, evidentemente, anticolonial. Outro ponto importante é a negritude anticolonial, né? A gente está falando aí não só do exercício da representatividade, né, do que a Djamila Ribeiro vai falar sobre lugar de fala, mas sobre uma postura dentro dos trabalhos artísticos. Evidentemente, existem diversos trabalhos artísticos nessa pegada, mas o recorte mesmo da curadoria tem a ver com trabalhos que discutem a negritude a partir do ponto de vista anticolonial, né? Outro ponto importante que Guilherme trouxe é justamente as vidas transmudar, né? Ele está falando aí de todo o movimento trans, né? Movimento trans, movimento negro, movimento feminista. Veja essa palavra, não à toa isso é o que se propõe dentro do festival, né? É um trabalho que vai discutir sim, né? Embora isso é muito importante, porque quando a gente entrar nas discussões gerais, com certeza vai aparecer para a gente o ponto de vista ou uma ideia a partir do conservadorismo, né? Ou do movimento, de um pensamento mais conservador. E a gente está trazendo aí discussões que colocam em xeque esse pensamento conservador, né? E aí, evidentemente, falar de gênero, falar de raça, falar de uma cultura anticolonial é justamente contra isso e criar um evento que propõe esse tipo de formação, né? Que mais? Aí Guilherme também vai falar de arte indígena contemporânea. Isso é muito, muito, muito importante. É uma pesquisa não só dele, evidentemente, mas principalmente o trabalho da Outra Margem, que é outra produtora que também realiza o Pulsa, Movimento Arte Insurgente, né, que é de fato trazer visibilidade e espaço mesmo criativo, né, não que isso já não seja feito, mas que festivais, aí eu estou falando de poder público, né, de relações com prefeituras e tudo, que garantem espaços para a arte dos povos originários, né? E não só no sentido, também evidentemente no sentido tradicional, historicamente falando, mas pensando a produção artística indígena contemporânea. Tá? Outro eixo que é muito importante para o Guilherme, que faz com que ele pense, né, e sugira as discussões de curadoria do Pulsa, são os movimentos coletivos, né, sociais coletivos, eu vou dizer assim, que são trabalhos que põem em xeque, né, não uma questão mais individualista ou uma questão mais meritocrática, mas que são trabalhos que trazem discussões a partir de movimentos e coletivos socioculturais. Isso também é bem importante. Outra coisa, que é um eixo mais, um desejo mesmo, tem a ver com trabalhar com pequenos municípios, né? E aí a gente vai entender, depois quando eu falar também do exercício curatorial da Andrea, quando a gente fala em pequenos municípios pequenos geograficamente falando, demograficamente falando, né? E que, consequentemente, tem menos investimento do Estado. Veja, a gente vai trabalhar sempre uma perspectiva econômica aqui para dizer se é pequeno, se não é. Né? Eu não vou dizer que não tem grandeza, não tem riqueza cultural um determinado território, mas pensando em demografia e, consequentemente, em economia, a gente vai trabalhar com pequenos municípios, ou seja, lugares que muitas vezes o poder público ou a política pública ainda não age em sua interesse ou ainda precisa ser mais bem investido, literalmente. Né? Outra discussão é a discussão com as periferias. Por que a gente fala periferias? Porque a gente está falando, de novo, do ponto de vista econômico, seja de municípios que são pequenos, seja de cidades que são maiores, mas que têm uma periferia, uma região periférica ali. Né? E o que significa, de novo, quando eu falo econômico, é porque é muito importante, eu vou repetir isso algumas vezes, que a gente não crie uma oposição, né? Como se a periferia fosse um lugar, abre aspas, menos favorecido, sabe? Esses termos que sem querer, deterioram o lugar por conta da condição econômica. Não, isso é uma condição sociopolítica que precisa ser discutida. Né? Então, quando a gente fala em periferia, a gente está falando do acesso, o que de fato chega, que investimento do Estado, de novo, econômica, a questão que tem a ver com aquele lugar. Né? E por fim, eu coloquei até aqui em caixa alta, ele traz um termo que é a escutaria. Eu coloquei em caixa alta porque teve um evento essa semana que foi o Escutaria. Foi justamente um espaço em que a população da cidade trouxe questões para se pensar o Pulsa
movimento arte insurgente. Quer dizer, não é algo construído externamente de uma maneira estrangeira, que chega para impor determinada coisa, porque aí, né, seria justamente contra toda essa ideia anticolonial, mas é um espaço, né, na medida do possível, numa primeira edição, daquilo que se escuta mesmo daquele território, e como a escuta daquilo que se propõe no território vira parte do exercício curatorial, do exercício de construção, de não só de um possível pulso no mesmo lugar, como que isso vai se construindo, de novo, continuidade, movimento, para se pensar o pulso, o movimento arte insurgente daqui para frente, em outras edições, em outros territórios. Né? Então esse é o recorte ali que o Guilherme me trouxe como, olha, a curadoria do festival passa por isso. É importante que assim seja, é importante que assim o festival se desenvolve. Né? Vamos lá, vou seguindo aqui. Olha só, tem uma pessoa aqui, o Lucas Oliveira Laje. Oi, Lucas. Bem-vindo aqui à nossa conversa. Olha, participou do Escutaria, então se eu falar besteira, você já me corrige aqui também, Lucas. Bem-vindo a nossa live. Né? A gente vai seguindo aqui, depois vou abrir até para perguntas, questões, enfim. Ou você pode ir mandando ao longo que eu vou lendo e a gente vai junto nessa. Tá bom? Obrigado mesmo. Vamos lá, seguir. Então esse foi o olhar aí trazido uma conversa com o Guilherme. Repito para quem está entrando agora, eu não estou aqui justificando o que ele disse, mas a partir da nossa conversa que eu fui decantando aí desse exercício do que a gente tem que pensar por aí afora. Vamos lá, seguindo. A partir disso, nós temos o olhar também da nossa curadora, que é a Andréa Duarte, da Outra Margem, produtora Outra Margem. A Andréa trouxe outras questões, né, evidentemente complementares aí à fala do Guilherme, e que são importantes para a gente pensar o que significa fazer uma ação artística como essa. Primeiro ponto, o primeiro elemento que ela trouxe é justamente a relação com a comunidade, né, que é exatamente o último ponto que eu li do Guilherme. Como fazer um festival? Isso é uma pergunta, né, a gente começa aí a entender essas questões, mas como fazer um festival que de fato leve em conta o território? Né? Quer dizer, eu quero fazer um festival, eu vou para outro lugar, porque eu trago aí questões, perspectivas e preocupações do ponto de vista econômico para acessar determinados lugares, né? Nunca usar o termo levar a cultura, isso é muito importante, né? A gente não está levando nada, a cultura já está, né? Tirar um pouco essa lógica de cultura como belas artes, como algo elitizado, né? Todo lugar tem uma cultura e como fazer um trabalho de um festival, se você está chegando, na verdade, quem chega é o estrangeiro, né? Então, quando o festival chega em determinado território, né, o Escutaria é justamente um exercício de, peraí, a gente não vai chegar a impor uma coisa, né? A gente vai propor uma outra coisa que leve em conta, de fato, esse exercício da relação com a comunidade, na comunidade, entorno, território, lugar em que se habitam aqueles que vão, de fato, participar do festival, né? Esse é o primeiro ponto. O outro ponto apresentado aí pela Andréa como importante, que ela coloca aqui, é a aliança com as instituições públicas, prefeito, fundação, espaços. Né? No caso dessa, teve uma relação muito forte com a prefeitura e com a Fundação Drummond. Né? Para quem não sabe, Itabira é a cidade de origem do Carlos Drummond de Andrade. Né? Isso é muito importante. E talvez isso seja um dos elementos aí mais importantes quando a gente fala, de novo, de relações econômicas para pensar o acesso a esses lugares. Né? Muitas vezes, o que promove, né, se a gente pensar em política pública, o que promove as ações culturais, né, o que pode promover com, não qualidade, mas que pode garantir o acesso à cultura para a população, são os equipamentos públicos. Né? Os privados, em alguma medida, mas a gente sabe que existem outros interesses, evidentemente, além desse, mas a instituição pública está lá justamente para garantir o acesso à cultura. Né? Isso é constitucional, né? Parece uma coisa óbvia, mas, enfim, às vezes a gente vive tempos de reforçar o óbvio. E aí a ideia de criar uma aliança com a instituição pública, como foi o caso aí da Fundação Drummond e da Prefeitura, é muito importante. Não só porque, evidentemente, a Prefeitura é quem está ali por trás da organização dos eventos da cidade, mas é porque é a partir das relações públicas institucionais que a política pública pode se efetivar. Quer dizer, uma edição do Pulsa numa cidade não vai mudar a política pública daquele lugar, mas ela vai trazer pontos de partida e outros olhares que podem justamente propor início dessa mudança, seja com aquilo que é trazido como espaço de escutaria, seja com os próprios trabalhos artísticos que chegam ali, que trazem outros pontos de vista, né? Mas a relação com a instituição pública é muito importante, porque é na
política pública que, de fato, ocorrem as mudanças estruturais para aquele lugar, né? E a gente tem que levar isso em conta justamente porque aí a gente começa a falar de interesse público. Interesse público é sinônimo de transparência, né? É sinônimo de democratização do acesso aos bens culturais, né? Não fazer só ações encerradas para determinados nichos ali. Né? Então, a aliança com a instituição pública é justamente para que o interesse privado não seja o carro-chefe de determinadas ações. Outra coisa que a Andrea coloca é a escuta dos desejos, das ausências, das necessidades locais, dos artistas, dos líderes comunitários, dos agentes culturais. Né? Não é uma questão de estabelecer né, que escuta dos desejos, não é atender aos desejos, mas é de fato estabelecer um diálogo, uma conversa daquilo que é já pujante da produção cultural daquele lugar, não só cultural, mas entendendo não só cultural como artística, só os artistas, mas de fato quem são as pessoas que dominam aquele território e que podem garantir que seja sincera a atuação de um festival como o Pulsa, que chega a princípio de fora. Né? Então isso é muito importante, a escuta dos desejos, né? Daquilo que de fato interessa. Não é só, vamos trazer uma coisa que é interessante. Quem diz o que é interessante não é quem chega, é quem recebe, fala, isso me interessa. Né? Outra coisa que ela coloca aqui é a escolha curatorial. Né? E aí as questões a serem discutidas e apresentadas. Raça, gênero, ecologia, povos indígenas, periferia. Né? Coisas que se entremeiam e que tem também dentro de cada qual a sua necessidade de discussão. Né? Quando já fala em negritude, né, no Brasil, não falar de negritude quando se pensa em curadoria anticolonial, é impossível. Não falar de gênero, não falar de ecologia, né, ecologia, povos indígenas e periferia, né, pontos que eu já fui trazendo ali para a gente ir conversando. Outro ponto aí extremamente importante que a Natália trouxe, a Natália é ótima, né? A Andrea trouxe, é apresentar trabalhos artísticos que buscam discutir sobre essas questões tão estruturais, questionando, refletindo, mas especialmente pensando e propondo um mundo novo. Né? Isso é muito importante, para que não seja um festival que bebe do neoliberalismo. Ou seja, eu vou falar de negritude porque está na moda, porque vende. Né? Não, eu vou falar de negritude porque isso precisa ser discutido, porque o antirracismo precisa ser discutido em esfera pública, em esfera ampla, em todas as camadas de discussão, para que de fato hajam mudanças estruturais, né, seja na lei, seja nas relações, seja no respeito, seja na segurança das pessoas que estão em risco diante de determinadas situações. Né? Então é pensar de fato uma arte que proponha este debate, né? Se não pela própria peça, mas pelo que a peça gera na cidade. Às vezes não é a peça traz o debate, as pessoas concordam ao assistir o trabalho. Mas às vezes a peça traz uma discussão ali que uma ala, por exemplo, mais conservadora pode falar, opa, peraí, o que é isso? E aí o debate se instaura na cidade, inclusive depois que a peça já foi embora. Né? De novo, movimento, de novo, continuidade. Né? Isso é muito importante para o exercício do movimento arte insurgente, que é o Pulsa. Outro elemento que a Andrea trouxe aqui é justamente perceber como um evento que pensa um trabalho conjunto pode deixar um legado. Tem a ver com o que eu acabei de falar. Né? Então, o festival está lá, ele não é o único evento da cidade, ele é uma célula ali que está naquele momento ali, mas será que a perspectiva daquele trabalho não abre para outros eventos da cidade, para outras relações, por exemplo, que o poder público pode ter com os artistas da própria cidade? Né? De novo, né, vou dar um exemplo, né? A gente às vezes, não sei se é todo mundo, tá, mas existe um certo inconsciente coletivo que julga, por exemplo, que o estrangeiro é mais importante. Então, venho de longe, logo sou mais importante do que quem é local. Né? E uma das maiores discussões da política pública para a cultura, né, e algumas que eu tenho acompanhado, é justamente isso. Nossa, e a valorização do artista local? Como que ela se dá? É óbvio que ela se dá quando, no caso do Pulsa, que é um festival específico que discute isso, vai trazer artistas locais para trabalhar no festival, para atuar no festival, e não só artistas, né? A gente está falando aí também de pequenos produtores locais, a gente está falando de uma relação direta mesmo com o território, mas tem a ver também com não ser uma vitrine de novo neoliberalista, para que, quando tem o festival, a gente faz tudo isso. Então, como já está feito no festival, o resto do ano a gente pode continuar reforçando estereótipos, opressões e tudo mais. Não.
Como é que o festival chega e, a partir dele, ele assim como outros movimentos sociais, culturais locais, reforça a necessidade de mudança, de transformação estrutural, enfim, e tudo mais. Né? O legado tem a ver com isso. Às vezes o legado não é necessariamente só artístico, mas é justamente que movimentação que é feita quando esse festival chega na cidade, chega no território e tudo mais. Né? Então isso é um eixo ali que para a Andrea foi bem importante. Claro, eles se cruzam aí com o do Guilherme, porque eles foram pensando juntos como que é o movimento arte insurgente do Pulsa. Mas vamos lá, vamos seguindo aqui. Outra coisa interessante, eu até brinquei aqui nessa arte aqui que eu fiz, que é com a palavra descentralizar aparecendo bastante aqui, que é o seguinte, é um convite à reflexão. Né? Aqui até peguei uma frase da Andrea que ela mandou que eu achei importante para a gente refletir. A frase da Andrea já te respondo, inclusive, Lucas, que eu vi que você escreveu aqui. A Andrea disse assim: falo da maneira de olhar o campo da cultura, seja profissionalmente, nos modos de fazer, subjetivamente, nos modos de pensar, e inclusive, especialmente, nos modos de ser. É transformador quando a gente se coloca na relação territorial e por meio da arte. Né? Eu grifei muito a palavra descentralizar, e aí por isso que eu falei muitas questões econômicas ali, e foi uma coisa que a Andrea trouxe para mim na conversa, que é assim, quando a gente fala em descentralizar, é uma palavra que está sendo muito usada justamente para pensar os projetos sociais, culturais e tudo mais, a gente toma como centro alguns lugares. Né? Se a gente fala em território, muitas vezes são as grandes metrópoles, o centro, né? Então, São Paulo, capital, Belo Horizonte, capital, né? São os centros, e aí tudo aquilo que foge a isso, trabalhar fora disso já é descentralizar. Mas a gente tem que tomar um certo cuidado, porque senão a gente começa a valorar como se todos os elementos fora do centro fossem inferiores sob determinado ponto de vista. Então, então fora do centro precisa de atendimento. Né? Aí vira uma política de novo, neoliberal e assistencialista. Na realidade, o que a gente tem que pensar é, de um ponto de vista econômico, que é a frase que a André também comenta, de fato existe uma disparidade. Tem muito mais grana no centro do que em outras regiões. Mas isso não quer dizer que culturalmente seja menos rico, não quer dizer que artisticamente seja menos rico. Né? Isso é muito importante, porque a ideia de trabalhar com, de fato, o território é a partir do que tem no território, e não trazer outras coisas ou criar essa falsa meritocracia, por assim dizer. Né? Então, descentralizar de que centro a gente está falando. Né? Se a gente toma como ponto de vista a riqueza cultural de determinado lugar, são muitos centros, né? Nem dá para falar tanto de descentralizar. Agora, se a gente entender que economicamente alguns lugares têm menos festivais, têm menos ações, de novo, políticas públicas, ou menos acesso a determinados elementos artísticos, aí a gente tem que pensar sobre isso. Né? E aí a gente começa a trabalhar com dados demográficos. Por exemplo, que cidades que têm... Saiu um estudo, agora eu não confesso que eu não vou lembrar se é nacional, mas eu lembro de um estudo que era sobre o hábito, era nacional, sim, porque é o hábito dos brasileiros. E aí, nesse hábito, os hábitos culturais. Então, sei lá, qual a porcentagem de brasileiros que vai ao cinema? Tantos por cento. Quantos, né, que consomem cinema, consomem teatro, consomem dança. E assim, alguns, sei lá, 2% da população brasileira consome dança, por exemplo. Né? É óbvio que eu tenho que fazer aqui um recorte. A gente está falando de uma maneira mais formal. Isso é só para a gente entender que muita gente... Não é que não consome só, mas muitas vezes não tem um lado da política pública, que é quando a política pública não promove, e a gente está falando daquilo que é promovido pela política pública, mas tem também o exercício de entender o movimento cultural como o fato de ser algo contemporâneo e local não quer dizer que não seja um movimento cultural. Como assim? Quando a gente fala que 2% não consomem dança, a gente está falando da dança do ponto de vista do que é oferecido pela política pública. Mas se eu falar das danças, movimentos populares, como, por exemplo, sei lá, o reizado, né, no Juazeiro do Norte, no Ceará, muita gente consome aquilo. Né? Então, veja, é uma discussão de mão dupla. Né? A gente tem que levar em conta do que a gente está falando quando a gente quer descentralizar ou centralizar um lugar. Né? Claro, muitas vezes tem gente que fala, nossa, nunca foi ao teatro. Isso, de novo, por um lado, tem a política pública que tem que se responsabilizar por isso, porque é direito e acesso à cultura. Então tem gente que nunca foi ao teatro, é um problema e tem que ser pensado isso. Por outro lado, a gente não pode dizer que teatro é só de um determinado tipo, porque pode ser que tenha uma manifestação artística
representativa naquele lugar e que muitas vezes não está sendo levada em conta. Veja, é uma contradição que precisa ser olhada. Deixa eu só ler aqui a frase do Lucas, que já está comentada aqui, mas só para todo mundo aqui acompanhar, que é: vamos organizar um festival de teatro em janeiro. A escutaria também é muito útil para os pequenos produtores locais. Repensamos várias coisas a partir daquele olhar representativo de itabiranos. Cara, isso é demais, Lucas, porque a gente... Eu acho que um festival como o Pulsa, de novo, quando a gente entra no legado, é porque às vezes a gente descobre formatos ou pensamentos, não pensamentos, mas de fato atividades que a gente não está acostumado. Né? Então, nossa, eu escutaria aqui, vou usar em outro lugar, ou eu escutaria aqui, nossa, um espaço que a gente pode conversar. Né? É menos pelo evento como o Pulsa, e mais por, nossa, mais um espaço de encontro em que os artistas locais conseguem conversar. Né? E a gente sabe que artista trabalha muito no encontro, trabalha muito, né, nesses espaços em que a gente consegue dialogar e de repente surge uma nova ideia. Mas, de novo, seguindo aqui, descentralizar é muito importante do ponto de vista, primeiro, de que centro a gente está falando, para que seja um exercício real, né, e não seja uma armadilha neoliberal, vou falar assim. Tá? Vamos nessa, vamos seguir. Próximo slide aqui, 2023. 2023, esse ano, foi a primeira edição do Pulsa em Itabira. Vamos falar um pouco sobre como foi, porque ajuda a gente a pensar um pouco. Né? A gente fala tanto, curadoria, pensamos nisso, tá, mas na prática, o que a gente fez? Né? Acho que isso que é importante. Então, o que foi apresentado? A programação do Pulsa dialogou com tudo isso que está no ideal, né? Porque às vezes a ideia é ótima, e a execução? Ela deu conta disso? Ela se preocupou com isso? Né? E é um pouco sobre isso que a gente vai falar agora. Vamos lá. Vou falar especificamente dos trabalhos artísticos, até porque, né, da mostra de espetáculos, porque de fato tem... O Pulsa são muitas coisas, eu vou pincelar, mas vou focar um pouco na mostra para a gente entender aqui o que está acontecendo. Primeiro trabalho apresentado no Pulsa foi um trabalho incrível, foi um solo. Aqui, Lucas comentando aqui, ó. Até só beber uma aguinha, peraí. Lucas comentou aqui: o mundo é redondo, o centro é onde a gente está. André Duarte, olha só, parafraseando André Duarte, famosa. Muito bom, exatamente isso. Exatamente isso. O primeiro trabalho apresentado, é muito legal você falar disso, porque o primeiro trabalho fala um pouco sobre isso, né? Chamado Parem de Falar Mal da Rotina. Um trabalho aí de uma atriz fantástica, atriz, escritora, cantora, jornalista, multiartista, que é Elisa Lucinda, né? E a gente já começa com uma coisa interessante, né? Eu, por exemplo, sou de São Paulo, e a grande discussão é justamente quando a gente fala em descentralizar lá em São Paulo, é porque a gente sabe que São Paulo é o estado de maior concentração de renda do país, né? E o Sudeste, né, só para incluir aí Minas Gerais, é a região de maior concentração de renda. E o que significa isso quando a gente, né, fala em projetos culturais, de acesso, de novo, e de investimento mesmo na cultura, né? Então, um festival que começa a trazer artistas de outras regiões, né, embora Espírito Santo seja também a região do Sudeste, é muito importante a gente, se a gente quer falar em diversidade, de propostas, de estéticas, de regionalidades, não trazer, né? Então todos os grupos vão ser, no caso de Minas Gerais, né? Talvez isso seja incoerente. Então houve um exercício ali de trazer um trabalho de outro lugar, no caso, Parem de Falar Mal da Rotina. Esse trabalho é um trabalho que já está há 20 anos, já foi apresentado na América do Sul, na Europa, na África. É um trabalho, né, um solo da Elisa Lucinda, em que ela faz uma conversa meio filosófica, meio trazendo os poemas dela, uma parte improvisada, e que vai falar do cotidiano, né? Mas veja, todo teatro, né? Então falar de cotidiano é falar de extra cotidiano, né? Então é um trabalho que, do ponto de vista curatorial, não é um trabalho, acabou de estrear. Não, é um trabalho que tem 20 anos. Como assim um trabalho de 20 anos está no Festival de Teatro Contemporâneo? De arte contemporânea, né? É porque aqui a gente não está falando só de data de estreia, a gente está falando de discussões que são perenes, né? Às vezes a gente não lê um texto de teatro lá, eu li um texto antigo de 200 anos, falo, nossa, gente, isso aqui dialoga muito com hoje, aí vou lá e faço uma adaptação, né? Inclusive é isso que faz com que os textos muitas vezes fiquem vivos, né? Os trabalhos artísticos também, né? Esse trabalho da Elisa Lucinda, ele é extremamente atual,
né? Ele fala da rotina, do cotidiano, de uma forma que se reflita ao próprio cotidiano, né? Então, pegando o gancho aí no O Mundo é Redondo, o centro onde a gente está, como disse a Andrea, parafraseada aí pelo Lucas, é um trabalho que traz um pouco em xeque o lugar que nós estamos, né? Será que o nosso cotidiano ele é de fato uma eterna repetição, né? Ela faz até um paralelo que, em vez de ser da rotina ser algo repetitivo, ela fala que é sempre uma nova estreia, né? A gente está sempre estreando, então é uma chance de repensar o mundo. De novo, olha lá para a curadoria, movimento e continuidade, né? É um trabalho, inclusive, super potente, a gente, né, não tem o que dizer do quão incrível é o trabalho da Elisa no palco, né? Foi a abertura aí do Pulsa e de fato marcou para muita gente, assim, porque é de uma riqueza imensa, né? Imensa mesmo. Então veja, curadoria de novo olhando para isso. Vou trazer um trabalho que tem 20 anos, mas que traz uma questão atual importante para a gente, né? Seguindo aqui. Aqui outra foto da Elisa Lucinda, maravilhosa, arrasando. O outro trabalho que veio para cá, e aí acho muito interessante que eu quero ver vocês estabelecerem pontes entre os trabalhos, né? Ligue os pontos, mas é um ponto um pouco diferente aí de pensar. Mas que é justamente esse Looping Bahia Overdub, não sei se assim pronuncia, Overdub, do Felipe de Assis, Leonardo França e Rita Aquino, da Bahia, né? De novo, não estamos necessariamente no centro, quer dizer, um pouco, né? Bahia, mas não é no Sudeste, né? Esse trabalho é um trabalho também riquíssimo, riquíssimo, riquíssimo. Um trabalho que também é outra linguagem, né? Se a gente pensar, né? É interessante a gente pensar, né? Quando fala em teatro, parece que, né, não tem um teatro, tem muitos teatros, né? E esse trabalho é legal porque ele é um trabalho, em vez de ser um trabalho do ponto de vista tradicional do palco, ele é um trabalho que é um espetáculo barra instalação barra festa, né? Tanto que ele aconteceu lá no Bar da Neide, quem é de Itabira conhece, não tem como não conhecer, um lugar fantástico, né? Que é um lugar, né? Assim, se a gente for pensar um lugar mais underground, um lugar mais, né, alternativo para a cidade, né? E é muito legal a gente levar de fato um espetáculo para esse bar, né? Porque inverte um pouco a lógica de é o lugar do centro ou o lugar do teatro só como a cultura acontece no teatro, né? De novo, a cultura ela não está só, inclusive nas linguagens artísticas, ela está na vestimenta, ela está na gastronomia, né? Progressista, disse o Lucas, exatamente. É um bar progressista, exatamente. E aí esse trabalho aconteceu lá, né? É um trabalho que depende um pouco do contexto onde ele está, né? Os espaços são muito variados, né? Não tem a segurança ali do palco que se repete maior ou menor em vários lugares, de fato muda muito. E essa peça, espetáculo, instalação, festa, né? Que brinca com sonoridade, brinca com coreografia, né? Ele é uma mistura, assim, né? Que tem como base as festas do Largo de Salvador, né? Que traz um pouco a ideia de coletividade, né? Olha só que interessante, a gente tem um solo do primeiro e aqui um trabalho que é coletivo, né? Então é mesmo festival, mesma curadoria e vai variando dentro dessas possibilidades, né? Esse é um trabalho que é coletivo, ele é mais coreografado, ele brinca com de fato as coisas da instalação e da festa, né? Então traz o espectador para outra relação que não a mesma relação do primeiro espetáculo, né? E não é melhor ou pior, né? São outras lógicas, né? Como o Lucas que falou, uma arte propositiva, né? Uma arte que questiona, que provoca, né? Provocativa também, talvez, né? Os espaços, né? Para quem pensa, isso é muito importante, né? Se a gente pensa a arte como, né, uma arte, né? Pensa, Pulsa, movimento arte insurgente. A gente pensa a arte como algo que é necessariamente inovadora ou necessariamente provocadora, né? Talvez uma ala mais conservadora não queira assistir um trabalho. Nossa, no bar? Nossa, que isso? Será que é arte? Será que não é? Até a própria concepção daquilo que é artístico é colocada em xeque, né? Isso para a gente é bem potente. Então, só a presença de um trabalho como esse, além da própria riqueza e potência artística do trabalho em si, só o fato desse trabalho acontecer ali, nesse contexto, dentro dessa comunidade, desse território, ele já coloca em xeque algumas coisas, né? Será que uma pessoa do centro iria até lá, até o Bar da Neide? Não que a cidade seja tão grande, né? Eu estive em Itabira, mas será que eu me proponho a me deslocar para um outro lugar e ver uma coisa diferente daquilo que eu estou habituado, do que ver no teatro, na estrutura mais tradicional, né? Essas coisas não podem ser colocadas como, por exemplo, o primeiro espetáculo e esse como um melhor que o outro, porque está em lugares diferentes, né? Pelo contrário, são ambos partes do mesmo exercício curatorial. Tá?
Outro trabalho que veio para o Pulsa foi esse trabalho, esse sim, de São Paulo, que é o Terror e Miséria no Terceiro Milênio, que é um trabalho do Núcleo Bartolomeu de Depoimentos de São Paulo, que é um trabalho fortíssimo, né? É um grupo que trabalha. O Bartolomeu já tem uma discussão antiga, né? Um grupo que se autodenomina aí teatro hip hop. Isso já traz uma outra perspectiva. E que, veja, é uma peça extremamente contemporânea, que traz discussões extremamente atuais, mas que é baseada no Terror e Miséria do Terceiro Reich do Brecht, uma peça de 1938, né, com atores DJs, atores MCs, né? É um jogo em cena o tempo inteiro e que faz justamente um paralelo histórico com a Segunda Guerra, com a ascensão do fascismo, do nazismo na Europa, né? E aí a gente fala da Europa, mas será que falar disso no Brasil não é importante, né? Dos movimentos neofascistas, neonazistas, né? Então veja, é um trabalho que traz uma discussão extremamente contemporânea, extremamente atual. Então, nossa, eu trago uma discussão sobre o cotidiano de uma maneira extremamente sofisticada, eu trago outra peça que esteticamente questiona até se é uma peça, porque acontece no outro formato, e agora eu trago uma peça que volta para o palco, mas que traz um debate político muito poderoso, né? Tudo isso para a gente pensar outras formas de fato de apreciação do próprio teatro. Um teatro que talvez, ou uma linguagem artística que talvez não seja só a da apreciação no sentido passivo do termo, né? Mas que traz aí um grito, um incômodo, uma questão, um espaço de, principalmente, reflexão, né? Criar um festival de reflexão talvez seja um espaço, uma necessidade mesmo, né? Assim, quer dizer, o que será que pode ser levado, no caso, para Itabira, e de fato isso vai mudar de comunidade para comunidade, de território para território, o que pode ser levado para lá que talvez nunca tenha chegado, né? Isso para a gente é bem, bem importante. Vamos lá, seguindo aqui com os trabalhos. O próximo trabalho é esse, A Mulher Monstro, trabalho incrível do Rio Grande do Norte e Pernambuco, né? Que é outra lógica também. Estamos de mais um trabalho, também foi no Bar da Neide, da 100 SM CIA de Teatro, né? Esse trabalho, A Mulher Monstro, gente, vejam, eu não posso, evidentemente, afirmar sobre todas as cidades do interior do Brasil. Isso seria muito petulante da minha parte. Mas a gente sabe que muitas vezes, isso foi uma coisa que surgiu não só no Escutaria, mas até quando começou as primeiras conversas, que existe evidentemente uma ala às vezes mais conservadora na cidade e tudo mais. E é muito interessante trazer trabalhos, né? A gente falou, um dos eixos é justamente a discussão de gênero, quando a gente vem com um trabalho como esse, né? Que parte de um texto do Caio Fernando Abreu e que brinca com a linguagem da drag queen, né? Com teatro de revista também, né? Que é outra linguagem artística teatral da década de 50 e 60 no Brasil, mas que tem aí como foco mesmo a figura, né? Nesse caso, é uma drag queen que está enjaulada. Ela usa falas, inclusive de figuras públicas, né? Outras figuras públicas. Então, imagina a fala de uma grande figura pública conservadora na boca de uma drag queen. Isso já é um movimento, uma ação política muito potente. E vai trazendo comentários sociopolíticos sobre tudo isso, né? É um solo incrível, diga-se de passagem, um super trabalho que veio. Mas veja, teve um solo lá atrás da Elisa Lucinda que diz uma coisa. Esse é um solo também, mas é uma coisa completamente diferente. Tem o terceiro milênio, né, do Bartolomeu, que traz outra discussão política. E tem um espetáculo que esteticamente também é um espetáculo, não é? Assim como esse, né? Então veja, são trabalhos que visivelmente têm uma visibilidade muito diferente uns dos outros, mas que não perde de vista todos aqueles elementos, né, que eu falei um pouco agora sobre a ideia da curadoria, né? Outro trabalho agora que eu vou mostrar para vocês, aqui essa foto linda, né, como vocês podem ver, todo o espetáculo, no caso desse, é feito, Mulher Monstro, dentro dessa jaula de 2x2, né, ela não sai dali. O próximo trabalho, entrando aí na reta final dos trabalhos artísticos, é o Nós, do Grupo Galpão, né, que é um trabalho incrível também. E aí, de novo, né, a gente fala do local, do distante, né, o Nós não é, evidentemente, de Itabira, mas é um trabalho de Minas Gerais, né, representando aí o estado de alguma forma, mas um grupo de teatro que tem uma história gigantesca, gigantesca mesmo, um dos principais grupos brasileiros de teatro, que está com esse trabalho novo e que também traz aí uma discussão extremamente contemporânea
né, que é colocar em xeque um pouco o que é um debate sobre o que é tradicional e sobre o que é inovador, né? São coisas ali aparentemente distantes, díspares, mas é justamente essa tensão, né? É um espetáculo que brinca um pouco, dialoga, olha só, com o looping, que ele também é uma cena que não é só uma cena tradicional, é uma espécie de cena celebração, né? Estão cozinhando ali a última sopa, mas traz uma brincadeira entre realidade e ficção, né? O Terror e Miséria também, realidade e ficção, de que realidade a gente está falando, né? O cotidiano também, quando a Elisa Lucida traz os poemas, mas fala do cotidiano agora, quer dizer, isso está em foco no próprio exercício curatorial também, né? Realidade versus ficção, né? E traz uma discussão política que não é a discussão necessariamente da guerra, como o terror, mas que fala sobre convivência, intolerância, né? Uma discussão política sobre a intolerância, a convivência entre as pessoas. Então, é um outro ponto de vista, né? E aí eu me pergunto assim, pergunto para vocês também, né? Nossa, olhando talvez de fora no primeiro momento, o que esses trabalhos têm em comum, né? Talvez, não sei, eu olho assim de cara e não veja. Mas se a gente começar a perceber de uma maneira expandida esse exercício curatorial, a gente percebe que essas discussões estão lá, né? É muito comum parecer que curadoria, todas as peças trazem o mesmo tema. Então todas são sobre, sei lá, negritude. Não, né? São os atravessamentos e as discussões, porque as coisas não, a gente não discute as coisas encerradas numa caixinha, a gente discute justamente de uma maneira ampla, de uma maneira expandida, de uma maneira em relação a outras coisas, né? Isso é muito importante para a gente, né? Eu não discuto gênero separado de raça como se essas coisas só convivessem separadamente, né? Muito pelo contrário, né? Aqui outra foto, a Melissa foi ali do jantar, né? Outra foto aí do galpão, né? Que traz uma discussão aparentemente realista, contemporânea, figurinos ali, né? Roupas do dia a dia, mas que põe um pouco em xeque aí justamente, e é legal isso, né? O realismo que faz com que muitas vezes o público se reconheça ou perceba-se em situações pareadas com essas. Então isso também tem a ver um pouco com o exercício aí do Pulsa, um pouco com o exercício aí do festival. Bom, esses trabalhos, né, como eu falei, eles são bem diferentes, mas estão dentro do mesmo exercício curatorial, né? E aí eu me pergunto, isso é o teatro brasileiro? Né? Me pergunto para vocês. Sim e não, né? Volto ali ao título da coisa, né? Uma cena teatral brasileira, né? Um recorte possível. Isso vai representar o Brasil no mundo afora, né? No exercício quase das Olimpíadas? Evidentemente não. Até porque a arte tem outras categorias e outras qualidades, né? Inclusive, é muito ruim quando a gente pensa a arte de uma maneira comparativa nesse sentido. Mas não deixa de ser um recorte que diz do teatro brasileiro. Né? É teatro brasileiro. Só não é o único viés, o único ponto de vista sobre o teatro brasileiro. E aí eu trago aqui algumas coisas que fazem parte justamente do Pulsa, né? Nossa, mas o Festival Movimento Arte Insurgente, não é festival de teatro arte insurgente, é um festival arte insurgente. Porque ele vai trazer intervenções urbanas, diversas. Convido vocês a entrarem no site para ver o que teve, né? Mas então, olha, um festival que pensa também as intervenções urbanas, né? De novo, embora tenha um espetáculo ali que já é muito intervenção urbana, mas veja, eu estou pensando outras formas de olhar para o festival, né? A intervenção urbana está mais no dia a dia ali da população, né? Não é necessariamente eu vou lá e vejo um horário marcado, um trabalho. Não, eu estou lá e a arte vem e atravessa, né? Pensando no cotidiano de uma cidade que eventualmente alguns lugares não é que não tem no sentido, existem ali os artistas locais, outras intervenções, mas às vezes a gente pensa ações que são específicas para aquele lugar, né, como uma provocação para aquele lugar, né? E a intervenção ela é interessante justamente porque ela atravessa tudo isso e ela invade um pouco a realidade ali cotidiana, né, sem hora marcada, né, nesse sentido. Seguindo aqui, tem mais coisas. Outra coisa que tem no festival é seminários, né? Cada vez mais. Isso é muito, muito importante. Assim, existe uma lógica que é construída sobre o espaço artístico, de que muitas vezes o espaço artístico ele é destituído da construção de conhecimento. O que significa? Peça de teatro é só entretenimento. O artista não pensa, não constrói, não reflete, né? Pura, sei lá, qualquer coisa. E quando a gente leva para um festival
Não só, porque eu acho que a própria obra de arte em si ela já é o espaço de reflexão, mas eu trago outros elementos, como por exemplo um seminário, né? Olha, a gente vai trazer uma discussão importante aqui, isso abre o precedente para de fato um fórum local, né? Uma discussão que, de novo, quando a gente traz para a discussão, não precisa necessariamente de uma peça de teatro só para trazer aquela coisa. Eu posso criar pequenas discussões em outros lugares. Então o seminário ele enriquece, né? Culturalmente a partir desse ponto de vista, do estudo, da pesquisa, né? Assim como as rodas de conversa, né? Eu escutaria, por exemplo, uma ação que é uma roda de conversa que é fora do festival, né? De novo, não precisa ser só dentro daquela semana, como se tivesse concentrado tudo ali, o resto do ano não precisasse, né? Mas rodas de conversa são importantes porque o debate, às vezes, é isso. A gente vive num mundo, né, principalmente focado no individualismo, no liberal tal, que o debate ele fica às vezes de lado, o debate real, né? A gente conversa, mas será que conversa? Será que reflete? Será que tem espaço para isso? Né? E aí a roda de conversa ela traz um pouco isso, seja falando da peça e que temas a peça trouxe, seja falando de outros temas que se suscitam, mas que eu falo na verdade de questões da própria cidade, né? Acho que tudo isso é importante. Residência artística também é muito massa, né? Quer dizer, eu trago um artista para trabalhar com os artistas locais, e o que significa isso, né? Essa vivência dentro da residência artística, né? Isso é fundamental, né? Trabalhos porque, de fato, às vezes o trabalho vem, apresenta e vai embora, né? Mas a residência ela faz com que haja uma flexão um pouco maior ali, de reflexão, não só do debate, mas uma reflexão na prática, né? Como se fosse uma roda de conversa que a gente debate fazendo, não só falando, né? Por assim dizer. Outra ação são os workshops, né? As oficinas do festival, né? Isso tem a ver com a escutaria do ponto de vista de trazer coisas que interessam a cidade, que interessam o território, mas também tem a ver com o exercício de propor coisas que muitas vezes, né, numa escutaria, por exemplo, numa primeira conversa com o lugar, nossa, não foi falado sobre isso. Ah, vou trazer só coisas que o pessoal já está acostumado, não, vou trazer outra. Vou trazer um workshop, um artista, né, uma pessoa que vai ali fazer uma provocação para aquele lugar. Né? Acho que é sempre esse encontro. Né? E por fim, a feira, né, gente? Existe coisa mais antiga, até anterior à medievalidade, que a feira, que é de fato o espaço de encontro das pessoas, talvez seja um dos eventos, uma das situações mais públicas que existem no mundo, é o espaço da feira, né? E foi muito legal, porque de fato no caso da feira teve show, teve barraquinhas, né? Assim, isso não é diferente do espaço mais institucionalizado como dentro do teatro, né? É diferente porque acessa mais gente, tem a ver com o público passante e tudo mais, mas veja, é importante não hierarquizar os elementos da programação, porque senão a gente começa a colonizar, né? A gente faz aquilo, faz o exercício contrário daquilo que a gente está propondo, né? Quando a gente cria uma coisa, por exemplo, como a feira. Né? Eu falei um pouco das coisas que tem a ver com o festival de uma maneira geral, porque eu acho importante que a gente entenda, né, quando a gente fala arte insurgente, embora eu tenha falado das peças, e as peças ajudam a gente a ver na prática os conceitos que foram apresentados na curadoria, mas é porque, evidentemente, existem festivais de muitas naturezas. Né? Existem festivais de um tipo de teatro, de um determinado tipo de linguagem, que são mais conservadores do ponto de vista da tradição. Né? É legal a gente fazer uma separação entre tradição e conservação. Né? Uma coisa conservadora, ela não quer muito se modificar, porque ela acha que se ela se modificar, ela trava, ela deixa de existir. Mas a tradição é algo que existe e necessariamente se modifica, e é a modificação que faz com que ela continue. Né? Se falar das danças populares, das culturas, né, populares de maneira geral, elas não são conservadas no sentido como, sei lá, um alimento em conserva, que só tem que ficar ali congelado e durar mais tempo. Ele tem que durar em transformação, dialogar com a contemporaneidade. Né? Isso é muito importante. Né? O teatro passou por esse processo. Né? Houve momentos em que mulheres não podiam estar em cena, em que pessoas pretas não podiam estar em cena. Né? E aí é a necessidade de um pensamento que não é jogar a tradição fora, mas é olhar novos processos de atualização dessa tradição. Então o Pulsa, por exemplo, vem dentro de um exercício que é esse, que é colocar em xeque um pensamento conservador, que é colocar em xeque eventuais elementos artísticos que muitas vezes as pessoas daquele local não tenham tido contato, ao mesmo tempo provocar para que os artistas daquele lugar apresentem, quando eu digo provocar, não é os artistas, mas é provocar para a população que acessa esses artistas, né? Acontece muito de
Muitas vezes, dependendo do festival, a primeira vez que uma pessoa do próprio lugar assiste um artista do próprio lugar. Fala, mas já é daqui, como é que não vai ver? Né? E aí talvez o festival venha um pouco nessa função, com essa ponte, essa mediação, né? Mais do que ser o centro da coisa. Né? Enfim, eu estou falando tudo isso do Pulsa justamente para a gente pensar outras formas, né, de elaborar festivais, de elaborar eventos, né? Que nomes a gente dá? O nome diz muita coisa, né? Não é festival de novo, né? É movimento arte insurgente. O que vai surgir daí, de fato, depende de como aquele território é pensado, de quem constrói aquele território, de quem chega para dialogar com aquele território, né? Não sei se Lucas ou alguém gostaria de fazer alguma pergunta sobre tudo isso, né? Antes da gente partir aí finalmente para a finalização. Mas, inclusive, como eu disse em outra live, como a gente está pelo Facebook, vocês podem fazer perguntas à vontade, sem nenhum problema, que mesmo tendo terminado a live, a gente responde, a gente entra em contato, a gente conversa. Tá? Mas para finalizar, então, eu gostaria de dizer uma coisa que é bem potente, bem importante, que é assim, voltando ao título, né, uma cena brasileira, é muito forte a gente perceber que mais do que tentar definir uma única coisa, um único caminho, um tipo, né, e aí, mas isso aqui não está sendo exatamente como a gente pensou, isso aqui não... Mais do que isso é de fato pensar outras formas de pensar, outras formas de, né, outras que a gente chama de epistemologias, né, outras formas de construir conhecimento, de pensar a lógica de mundo, né, e principalmente no exercício ali, eu acho que esse talvez seja uma das palavras que não apareceu nas conversas, mas que eu identifiquei conversando com o André e com o Guilherme, que é o exercício de alteridade, né, de olhar para o outro para pensar, né, as minhas próprias relações, mas como que um festival, né, coletivo, independente, pode olhar para um território e fazer o exercício de alteridade, né, numa esfera política e de construção de um festival para que aquilo que eu traga para aquele lugar seja importante e impactante para aquele lugar. Né? Com certeza, se esses trabalhos artísticos nunca passaram por Itabira, foi uma super experiência. Assim como esses coletivos que passaram essa semana em Itabira, conheceram os trabalhos itabiranos, os jornais itabiranos, a culinária itabirana, o dia a dia, também se modifica. Né? E talvez seja no encontro, né, de um festival como este. Né? A gente sabe que os festivais, cada um tem a sua cara, mas proposta de curadoria e de ação efetiva, né, de Pulsa, Movimento Arte Insurgente, que haja de fato essa relação. Porque se não há essa relação, deixa de ser o que é o Pulsa. Deixa de ser essas duas interrogações, exclamações aí que seguem junto com a palavra. Né? Isso é muito potente, isso é muito importante, isso é muito necessário para que a gente pense outras formas. Né? A gente repete isso um pouco assim, outras formas de olhar o mundo, outras formas. E aí, quando a gente fala olhar, não é só ponto de vista opinativo, por assim dizer. A minha opinião é essa, a sua opinião é aquela. Não, pelo contrário. Como que essas opiniões, né, um exercício dialético aí de pensar a construção de festival, ajuda a fazer um festival que não tem a ver só com o gosto de um ou gosto de outro, mas que de fato cria uma diversidade. E essa diversidade, diga-se de passagem, tem que servir de lição, principalmente para quem fica. Para quem fica, seja o artista local, que questiona coisas, e para quem fica, seja o poder público, a política pública, que vai e deve pensar novas ações a partir dessas experiências, como o Pulsa Movimento Arte Insurgente. É um festival perfeito? Não, justamente a construção da coisa. Né? Se fosse perfeito desde o início, aí a própria ideia dialógica perderia um pouco sentido. Mas o movimento realmente é um pouco esse. Certo? Eu acho que é isso por hoje. Eu começo agradecendo aí algumas pessoas, agradecendo mais uma vez o convite, né? Tanto da Olhares Instituto Cultural quanto da Outra Margem. Obrigado, Andréia. Obrigado, Guilherme. Obrigado, Nath. Obrigado, Iago. E obrigado duplamente para minha querida Marina Watanabe, que, além de ser da produtora, ela também está aqui nos trabalhos técnicos hoje. Agradeço também imensamente ao Adriano, mais uma vez, por estar aqui nesse trabalho. Muito obrigado, Adriano. Agradeço demais. A gente fala em políticas, a gente tem que falar hoje necessariamente de acessibilidade, não esqueçam disso. Né? Tem coisas que são ações efetivas, como pensar acessibilidade em todas as esferas. Mas principalmente agradeço aí você que está acompanhando, seja em tempo presente, seja num futuro próximo, acompanhando tanto as ações do Pulsa, quanto a nossa live que vai estar aí aberta, publicada, para vocês assistirem. Beleza? É isso. Agradeço mais uma vez imensamente. Eu sou Paulo Virtis, produtor do Pulsa,
e também arte educador, por isso que eu estou fazendo essa proposta, essa discussão com vocês. Muito obrigado, uma boa noite, um bom descanso. Obrigado, Lucas, valeu por acompanhar aqui em loco, diretamente, ao vivo aqui com a gente, enquanto estava rolando. Valeu, gente, boa noite, bom descanso para todo mundo e bom final de ano. Valeu, até mais, até a próxima.